Irmãos, estamos então no capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster. Esse capítulo 2 ele trata de Deus e da Santíssima Trindade. Então, nós vimos que o capítulo 1 nós falamos sobre as Escrituras. Então, a Confissão de Fé dá essa base aqui, né? Estudar as Escrituras primeiramente. E depois nós começamos aqui o capítulo 2 da Confissão de Fé. O capítulo 2 fala de Deus e da Santíssima Trindade. Vamos falar acerca de quem é Deus, acerca do ser de Deus, da pessoa de Deus. Isso é algo extremamente importante, obviamente, né? Isso é a teologia propriamente dita. O que que é teologia, né? Então, estudar o Theos, estudar Deus, assim como na biologia você estuda a vida, né? Então, no Theos você estuda Deus, então isso é a teologia, teologia propriamente dita. Então, existe um termo em inglês que os teólogos usam para isso, chamado theology proper. Theology proper, a teologia propriamente dita. Estudar então quem é Deus. Então, a confissão de fé vai trazer isso já aqui então, no segundo capítulo, depois de falar das Escrituras, é claro, como base, e agora falar sobre o ser de Deus, sobre quem é Deus. Isso é extremamente importante, obviamente, né? Eu comentei nos outros estudos, por exemplo, né? O Senhor Jesus falou para a mulher samaritana: Vós adorais e não conheceis, o que não sabeis. Então você precisa saber quem é o Deus das Escrituras, o Deus que você serve, o Deus que você adora. Senão não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido o culto, todo o serviço a Deus, se você não conhece Ele. E pode parecer óbvio, mas não é. Na verdade, o que acontece é que muitas pessoas hoje, no meio cristão, né, não conhecem, não sabem quem é Deus. Verdade, né? As pessoas têm um conhecimento muito superficial ou falso, ou errado acerca da pessoa, do ser de Deus. Quem é esse Deus? Né? Para muitos, então, Deus é como se fosse um Papai Noel, que abençoa todo mundo, né? Algo nesse sentido. Um velhinho lá, né? Cansado, desanimado, não sabe o que fazer com o mundo. As pessoas criam essas ideias acerca da pessoa de Deus, e até dentro da igreja. Impressionante, né? Até dentro das igrejas. Uma visão errada, né? Errônea acerca de quem é Deus, a pessoa de Deus. Então, o apóstolo Paulo ele chama a atenção dos coríntios, quando ele fala assim: vocês não têm o conhecimento de Deus, e digo isso para vergonha vossa. O apóstolo Paulo diz para os coríntios. Então, muitas pessoas não têm entendimento acerca de quem é Deus. E Deus é um ser vivo, pessoal, nós já vimos isso aqui, né? Um só Deus vivo e verdadeiro. E ele é pessoal, ele é uma pessoa. E ele tem características e atributos que nós precisamos aprender, conhecer, estudar, entender com base nas Escrituras. Então, a confissão de fé, ela traz isso aqui dessa maneira, né? Com muitos textos bíblicos e vai descrevendo aqui o ser de Deus. Eu comentei também com os irmãos, havia comentado, que há uma história de que quando esse parágrafo foi escrito, na época da Assembleia de Westminster, as pessoas, os teólogos lá não sabiam exatamente o que escrever. Como você vai escrever quem é Deus, né? Então eles não sabiam o que fazer, então eles decidiram fazer uma oração. E quem orou foi o pastor da Escócia, George Gillespie, no qual ele adorou a Deus nessa oração. Começou a exaltar a Deus. Então anotaram o que ele falou na oração e colocaram aqui na confissão de fé. Então isso aqui é parte da oração do escocês George Gillespie, né? Um dos principais membros da Assembleia de Westminster, dizendo o seguinte, que há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e imperfeição, um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo ou membros, ou paixões, imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, sapientíssimo, santíssimo, completamente livre, absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória, segundo o conselho da sua própria imutável justiça à vontade, completamente amável, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante, em bondade e verdade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, galardoador dos que diligentemente buscam. E contudo, justíssimo em seus terríveis juízos, vos odeia todo pecado, e de modo algum terá por inocente o culpado. Esse é o parágrafo primeiro, né? Nós já vimos, então, que há um só Deus,
a singularidade, a unicidade de Deus, ele é vivo e verdadeiro. O que nós começamos a falar na semana passada, comentamos, foi que ele é infinito em seu ser e perfeição. Deus é infinito em seu ser e perfeição. Nós lemos aqui Jó, livro de Jó, vou ler aqui para os irmãos, livro de Jó, capítulo 11. Livro de Jó, capítulo 11. Depois também o livro de Jó, capítulo 26. Então, Jó, capítulo 11, diz assim, Escrituras. Jó 11, versículo 7. Diz assim: Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus e a sua sabedoria, que poderás tu fazer? É mais profunda do que o inferno, que poderás tu saber? Versículo 9. Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. E 26. Jó 26, 14. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Isso é, são apenas as orlas dos seus caminhos. Então, veja, os dois textos estão falando o quê? Da grandeza de Deus, da imensidão de Deus, da infinitude de Deus e da sua perfeição. Deus é infinito no seu ser e na sua perfeição. Nós vamos ver depois outros atributos, pouco a pouco, e a gente vai completando aqui, né? Tudo, né? Não dá para falar tudo de uma vez, mas isso aqui é importante nós entendermos. Deus é infinito no seu ser e na sua perfeição. Algumas pessoas podem dizer, mas isso é simples, eu entendo, Deus é infinito. Tudo bem, mas tem muitas implicações práticas isso aqui para o cristão. Algumas pessoas acham que estudar os atributos de Deus, quem Deus é apenas algo teórico, né? Quando, na verdade, não é. Tem muitas aplicações práticas para a vida. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Veja bem, Deus é infinito em seu ser. Quantas pessoas acham que sabem muito teologia? Estudou, fez um curso, fez seminário, fez mestrado, doutorado, acho que tem um grande conhecimento. O apóstolo Paulo disse que o conhecimento ensoberbece. A pessoa pode se tornar soberba, e está cheio de gente assim aí, ó, nas redes sociais, nas igrejas, né? Líderes especialmente, porque o conhecimento ensoberbece. A pessoa acha que ela tem um grande conhecimento acerca das escrituras, acerca de toda a teologia, né? Então, se você for tentado a pensar que você sabe muito, lembra desse versículo aqui, ó. Tudo que você aprendeu até agora são apenas as orlas dos seus caminhos. Você não está nem ainda arranhando a superfície. Nós não estamos. Né? Você pode ser o maior teólogo da Terra, você ainda vai estar arranhando a superfície. Quanto mais sabemos, aí é que não sabemos, exatamente. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai descobrir que você conhece pouco acerca dele. Ele é infinito no seu ser, na sua perfeição. Então, quantas pessoas se tornam soberbas, né? Com conhecimento. Conhecimento não torna soberbos. Conhecimento em si, né? E ele faz isso. Conhecimento teológico também. Conhecimento teológico também. Talvez seja talvez um dos mais perigosos, né? Então, até mais que outros conhecimentos. Porque a pessoa acha, então, que ela tem uma segurança nesse conhecimento. Esse é óbvio, você vê isso é claro, né? Eu sou reformado, eu sou calvinista, não sei o quê, tá, então eu tenho conhecimento de Deus. Então, o diabo também é o melhor teólogo de todos nós, não é salvo. Uma pessoa pode ser o maior teólogo da Terra e não ser salvo, e não pertencer a Deus. A teologia por si só não salva, o conhecimento por si só não te leva a Deus. Quem te leva a Deus é Cristo, mas não o conhecimento. Apenas o conhecimento acerca dele, né? Tem algo mais profundo aí. É isso que nós estamos, inclusive, vamos estudar hoje à noite, né? Sobre a experiência espiritual. Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Então, esse conhecimento ele vai muito além, né? O conhecimento verdadeiro. Não é apenas o conhecimento teórico, de estudar por estudar. Claro que estudar a teologia está incluso, você pode estudar, e Deus nos deu uma mente para isso, mas temos que tomar cuidado, né? Para que o orgulho não nos engula, né? E um antídoto contra isso, contra esse pecado do orgulho, do conhecimento, é saber que Deus é infinito, no seu ser e na sua perfeição.
Eu dei dois exemplos semana passada, eu vou dar novamente aqui. Moisés e Paulo. Então, Moisés, olha o que ele fez. Escreveu o Pentateuco, né, os Dez Mandamentos, libertou o povo, as 10 pragas lá do Egito. Ele fez coisas assim que nós não faremos em nossas vidas, né? Ele subiu na montanha, Deus falou, eu falo com ele face a face. Deus falou isso. Deus chamou a atenção de Miriam, né, e de Arão. Com profetas eu falo por sonhos, visões, mas com Moisés eu falo boca a boca. Então, olha quem foi Moisés, né? Pessoa assim, nesse sentido privilegiada de ter um conhecimento de Deus que nós não temos, no sentido prático que ele teve, né? Quero dizer, as experiências que ele teve. E mesmo assim, o que que ele disse para Deus, lá no livro de Êxodo? Senhor, rogo-te, me mostres a tua glória. Moisés já tinha visto tanta coisa. Moisés já tinha visto a glória de Deus já em todas essas coisas que ele experimentou, mas ele ainda não estava satisfeito. Senhor, mostra-me a tua glória. Então existe uma ambição espiritual que é saudável, você querer mais e mais de Deus. Ele entendeu que o que ele viu de Deus era pouco ainda, na verdade, né? Todos aqueles milagres, todas aquelas coisas, né? E nós aqui achamos que conhecemos muito de Deus, né? Não conhecemos, irmão. E pego então o apóstolo Paulo, um exemplo parecido do Novo Testamento. Olha o que Paulo viveu, o que Paulo conheceu, considerado um dos maiores teólogos da história, né? Apóstolo Paulo escreveu a maior parte aí do Novo Testamento, né? Segundo alguns dizem, né? Alguns dizem 50 e poucos por cento do Novo Testamento que ele escreveu. Ele foi arrebatado até o terceiro céu, o apóstolo Paulo. Viu coisas que não podem ser ditas, ele diz lá, né? Na Epístola aos Coríntios. E ele, então, teve um conhecimento de Deus maravilhoso, incrível, profundo. E o que ele diz lá em Filipenses? O que ele diz lá em Filipenses? Irmãos, não julgo que eu tenho alcançado ainda, ele diz, o apóstolo Paulo. Porém, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso, que ainda não tinha alcançado. Então, quantos de nós achamos, né, temos bastante conhecimento, já estudamos, é uma ilusão, é uma soberba sem sentido você achar que você conhece muito já de Deus. Deus é infinito no seu ser. Quando você estiver estudando, tiver um conhecimento bom acerca de Deus, assim, no sentido positivo, eu quero dizer, né? No sentido bom mesmo da palavra, estou aprendendo, estou aprendendo. Lembre-se disso, isso não são nem as obras dos seus caminhos. Lembre-se de Jó. Eu te conhecia de te ouvir, só apenas de ouvir falar, né? Então, e agora os meus olhos te veem, Jó disse. E por isso eu me abomino no pó e na cinza. Então, é essa sensação que você tem que ter. Realmente, agora eu estou conhecendo o que eu não conhecia antes. Amém. Glória a Deus por isso. Mas eu preciso me humilhar diante desse Deus tão grande, né? E não o conhecimento trazer uma soberba. Então, quando o conhecimento, a doutrina, ela traz um muito soberba muito grande em nosso coração, ou a pessoa está entendendo errado a doutrina, está sendo ensinada errado, ela está entendendo errado, ou ela não entendeu ainda a doutrina, né? Ou a doutrina está sendo ouvida por ouvidos não convertidos ainda, de fato, não regenerados, né? Por isso que ela leva para esse caminho aí da soberba, né? Entendeu? Porque não tem como, o conhecimento de Deus tem que nos fazer o quê? Nos fazer o que aconteceu com Jó, com Isaías, ai de mim. Pedro, no encontro com Cristo, ele disse o quê? Afasta de mim sempre, que eu sou pecador. Essa atitude que o conhecimento genuíno traz para nós, o ser humano. O verdadeiro conhecimento de Deus traz essa humildade, né? Entender que Deus é infinito, então, é extremamente importante, irmão, extremamente importante. Uma outra aplicação que nós podemos tirar disso é a eternidade. A eternidade. Então, a vida eterna é o conhecer a Deus, a vida eterna é o conhecimento de Deus, está lá em João 17, versículo 3. A vida eterna é essa, diz o Senhor Jesus, a conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, a vida eterna é conhecer a Deus. Essa vida eterna começa aqui, agora. Ela começa quando a pessoa é regenerada. Começou a vida eterna. Porque é esse conhecimento de Deus. E na eternidade, você vai fazer o que na eternidade, né? Nos céus, na glória eterna. Você vai conhecer a Deus. Continuar conhecendo Ele.
continuar conhecendo. Como já disse um pregador, você acha que você vai ficar lá andando em rua de ouro para todo sempre? É só isso. E a hora que, quando isso acabar, quando tudo isso acabar, uma hora vai acabar, né? E as pessoas estão lá no céu, os anjos, miríades e miríades, é um número absurdo, né? De santos, de crentes, de salvos, de eleitos, de anjos eleitos também no céu. É um número que nós não sabemos, é um número que não dá para contar, diz lá em Apocalipse. Mas uma hora acaba, porque eles não são infinitos, né? Uma hora acaba. E depois que tudo acabar, você conheceu todas as pessoas que estão no céu, conheceu todas as ruas de ouro, viu tudo que, né, que tinha que ver, e depois, o que que você vai fazer? Então, as pessoas que acham que o céu é rua de ouro, mansões celestiais lá, é uma visão muito superficial acerca de Deus, acerca do céu, né? Acerca da glória eterna. Por que que você não vai ficar entediado no céu, depois de fazer tudo isso que tiver que ser feito? É porque tem alguém lá que é infinito. É um ser lá, ele não tem fim. E você vai conhecê-lo, 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 conhecê-lo por toda a eternidade. E esse conhecimento, ele é tal que ele vai perdurando pela eternidade. E quanto mais você o conhece, mais prazer e alegria você tem nele. E o prazer é tal, que se você não tivesse um corpo glorificado, você não conseguiria sobreviver a isso. Você seria desintegrado, você não subsistiria ante a glória de Deus, ante a santidade de Deus, ante o seu trono, o seu ser. Você jamais conseguiria sobreviver se o próprio Deus não te sustentar com um corpo glorificado no céu. É esse conhecimento eterno que não tem fim. E é como se cada dia que você tivesse no céu, vamos supor que no céu tem dias, né? Você tem um vislumbre diferente de Deus. Cada dia. No outro dia, o outro vislumbre, outro dia, uma outra percepção, outro entendimento, um outro entendimento. E isso está acontecendo agora na sua vida. Se você é um cristão verdadeiro, você lê as Escrituras, você lê as Escrituras e medita nela, ora, participa, né, de estudos como esse, ou lê livros piedosos, você está aprendendo, você está tendo essa sensação já. Porque ela já começou essa vida eterna, aqui agora. Lá vai ser uma continuidade sem pecado, um corpo glorificado, sem desprendimento algum, né, com as coisas deste mundo, mas você vai estar completamente livre para buscar a Deus de uma maneira que você nunca jamais sonhou ou imaginou. Este é o anseio de todo verdadeiro cristão, conhecer a Deus dessa maneira. É maravilhoso, irmãos, é maravilhoso. É isso que você vai experimentar no céu, é a glória eterna. Essa é a glória eterna, é o conhecimento de Deus. Você quer meditar mais sobre isso? Leia, recomendo, um livro chamado, um dos melhores livros que eu já li na minha vida, O Eterno Descanso dos Santos, de Richard Baxter. A editora Vida, se não me engano, publicou. Não está completo como original, mas é maravilhoso esse livro. A capa azul, tenho ele aqui, eu não separei aqui para mostrar para os irmãos, mas é isso o nome. O Eterno Descanso dos Santos. Eu até li um pouquinho, de um gostinho ali. Esse livro é maravilhoso. O autor escreveu quando ele estava prestes a ele estava enfermo, achou que ele ia falecer, né? Ele achou que ele ia morrer. Ele pegou só uma Bíblia e uma concordância, meditando, ele começou a escrever sobre o que é descansar em Deus na eternidade. Então, a eternidade é isso. Deus é um ser infinito, no seu ser e na sua perfeição. E você vai passar a eternidade conhecendo esse Deus. Não haverá fim, não haverá fim. E o prazer que você terá nos céus, uns dos outros, tanto nos anjos, quanto nos crentes que estiverem lá no céu, é o que de Deus é visto em cada um deles, na verdade, né? É a glória de Deus sendo refletida em cada um dos crentes que estiverem no céu. Já para pensar nisso, é uma doutrina também que nós temos que estudar. As pessoas não pregam sobre isso, o que é o céu, meditar sobre isso, né? Maravilhoso. A glória de Deus é refletida em cada um de nós. Você vai ver isso naqueles irmãos, nos anjos que estiverem no céu. E esse é o prazer do crente, dos santos. Poder adorar a Deus na sua infinitude, na sua perfeição, e não há fim. Quando passar uma eternidade, passar a eternidade, né? Nem como dizer isso, né? Como é que passa a eternidade? Mas vamos supor, passou séculos lá, e você está adorando a Deus no céu, na sua infinitude, e você vai descobrir, depois de séculos adorando a Deus, esse imenso prazer que tem em Deus. Aí você vai olhar, você vai descobrir que você está no pé da montanha ainda, depois de séculos e séculos e séculos. Existe uma montanha inteira ainda para você subir,
para você conhecer. Você está no pé dela, né? O Edward diz que aqui você experimenta as gotas, nós experimentamos o amor de Deus, as gotas do amor de Deus. Agora imagine o oceano, né? O oceano. Nós não conhecemos nenhum oceano aqui nesse mundo, né? Como que pode, né? Coisa maravilhosa, né? Então, os raios do amor de Deus são derramados em nossos corações. Hoje, imagine o oceano, essa, transbordando mesmo, de fato, né? É maravilhoso você conseguir entender um pouquinho disso aqui já, entender quem é esse Deus, já que agora na sua infinitude, você pode dizer como salmista, o meu cálice transborda, o meu cálice transborda. Isso é maravilhoso. Você começa então a entender um pouquinho da perfeição de Deus, da sua infinitude. O Dr. Martin Lloyd Jones dizia o seguinte, que o crente, o menor crente que existe na face da Terra, imagine o crente mais analfabeto, mais humilde, mais simples, que não teve oportunidade, talvez, de ler as escrituras, né, de meditar, que você tem, que nós temos. Talvez ele não conhecia teologia, talvez ele não estudou, né, tudo isso. E ele foi para o céu. Quando ele dá o primeiro passo no céu, o conhecimento que ele tem de Deus é maior que o maior teólogo da face da Terra. Entendeu? Esse é o menor crente. Quando ele pisa na glória. E tudo que você conheceu aqui, nessa vida, nesse mundo, irmãos, você continua lá na glória por toda a eternidade. Essa é a infinitude de Deus. Olha a aplicação que você traz para nós, né? Então, isso não é a teologia propriamente dita, conhecer a Deus, não é um conhecimento superficial, né? Dizia o J. Packer, né? É o conhecimento mais empolgante que pode existir na face da Terra, conhecer a Deus. Não é empolgante estudar música, né? Como diz, como William estudou, meus irmãos estudam filosofia, tantas outras áreas, né? Biologia. É muito empolgante. Mas e o conhecimento de Deus, né? E o conhecimento de Deus é algo maravilhoso. A irmã Val falou, nunca tinha pensado nisso, e sobre o corpo glorificado. É isso, você precisa ter um corpo glorificado para experimentar tudo isso nos céus, né? Aquele que não, aquele que não tem é e o que terá maior prazer quando receber. Isso, maior prazer, exatamente. Tem uma ilustração do teólogo escocês Thomas Boston, ele fala assim, né? Algumas pessoas têm uma objeção, mas no céu, algumas pessoas vão ter mais conhecimento que outras. Sim, é um assunto que a gente tem que estudar à parte, né? Estudar sobre o do céu. Mas sim. Então, por exemplo, o conhecimento do apóstolo Paulo de Moisés é maior que o nosso. Eu creio com certeza. E continua sendo na eternidade. E você pensa, mas aí ele faz o seguinte, ele fala o seguinte, as pessoas objetam, mas então não vai ter, por exemplo, vai ter inveja, sei lá, aquele irmão sabe mais que eu, o outro irmão sabe mais que eu. Não, no céu não tem pecado, né? Aí ele faz uma seguinte ilustração. Imaginem garrafas. Imagina uma garrafa de 500 ml, né? Uma garrafa de 1 litro, uma garrafa de 2 litros. Se você encher todas elas estarão cheias, todas as garrafas. A de 2 litros vai ter mais que a de 1 litro, né? Você encher a garrafa. Mas todas vão estar completas e cheias, perfeitamente cheias. A garrafa de 1 litro, ela não pode ter inveja da garrafa de 2 litros, porque ela também está cheia. E cada um tem o que pode receber. Essa é a verdade. Sabia disso? Deus lida conosco de modo individual, e Ele dá a cada um de nós o que nós podemos receber. Lembra que Cristo falou para os discípulos? Muitas coisas tenho que vos dizer agora, mas vós não podeis suportar. Há muitos irmãos, ainda irmãs, estão aprendendo, conhecendo o Evangelho. Lá no início da fé cristã, Deus não te dá tudo ali de uma vez. Você não pode. Paulo diz assim para os coríntios: eu dei leite para vocês. Vocês não podiam comer carne ainda, dei leite para vocês. Entendeu? Então, a gente está no leite ainda, né? Então, ok, o trabalhar de Deus. Na eternidade, o Thomas Boston, então, ele explica isso. Tem um livro sobre isso, né? Os 4 estados da alma humana, o último estado, o estado da glória, ele fala isso. Então, que ah, vai ver se essa diferença, mas é um conhecimento, então, que perdura pela eternidade. Essa é a finitude de Deus, irmão. Jonathan Edwards também tem um sermão sobre isso, né? Deus glorificado na dependência do homem. Ele diz que o próprio Deus é o banquete do crente nos céus por toda a eternidade. Essas bodas do Cordeiro, uma festa que nunca vai ter fim. As bodas do Cordeiro. E ele próprio, o próprio Deus, é o banquete da alma.
É o banquete do corpo glorificado, né? E da alma glorificada do crente no céu, pela eternidade. Deus é o próprio banquete. Já para pensar nisso? Traz para o Evangelho. O que que Cristo diz? Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Aquele que de mim se alimenta, esse por mim viverá. Né? É dele que você se alimenta. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a própria palavra que nós temos, que nos alimenta espiritualmente, e o próprio Cristo é a palavra de Deus, né? Então, olha o tanto de aplicação que isso traz, né? Tudo isso para dizer que Deus é infinito, irmãos, o seu ser. Ele é perfeito e infinito, e você vai conhecê-lo, conhecê-lo, e você começa a conhecê-lo agora. Você tem progredido no conhecimento de Deus? Então, compara você. Eu falo isso quando eu dou aula de idiomas, né? As pessoas ficam meio frustradas a aprender idioma é muito difícil, aprender inglês, aprender um idioma é difícil. Na verdade, não é, mas eu falo assim para as pessoas: você não pode comparar você com a outra pessoa. Ah, o fulano de tal sabe, aprende mais rápido que eu, já sabe mais do que eu. Não faça isso. A mesma coisa para o conhecimento de Deus aqui. Não compare você com outras pessoas, com outros irmãos em Cristo. Compare você com você mesmo. Eu compare o seu de hoje, você de hoje com o de ontem, 6 meses atrás, 2 anos atrás, 5 anos atrás. Você progrediu no conhecimento de Deus? Você teve mais vislumbres, né, acerca de Deus, do ser de Deus? Isso mudou a sua vida? Tem mudado ao longo dos anos? Não compare com outra pessoa, que não é justa a comparação, né? Cada um teve experiências diferentes, teve um momento de conversão diferente, leu livros diferentes, leu a Bíblia, às vezes, de um modo, né? De um direcionamento diferente, talvez, não sei. Teve experiências diferentes. Então, você não pode se comparar com os outros, mas compare você com você mesmo. O irmão William citou um texto aqui, né? Porque quem te faz diferente? Que tens recebido? Que tens tu que não tens recebido? E se eu recebeste, porque te glorias como se houvesse recebido, exatamente. Então, aquilo que Deus te deu até aqui, é o que você pode receber, e você deve continuar progredindo, né? A irmã Val deu uma dica, exatamente. Quanto mais você é jovem, aproveite. Concordo plenamente. Aproveite. Tem quantas pessoas acham, deixa para o final da vida, depois eu vou resolver conhecer a Deus. Não faça isso. Procure agora. É agora, é hoje. Deus te mostra hoje, né? Uma providência, eu não sei o que Deus fez na vida de cada um. Você sabe, Deus sabe mais do que nós. Mas se eu te der a oportunidade hoje, comece hoje. E quanto mais jovem, melhor. Mais você tem, mais você vai ter tempo, né? Disponibilidade para conhecer a Deus. Mais você vai ter. Quanto mais jovem, ainda melhor ainda. E você vai progredir nesse conhecimento. Mas lembre-se disso. Há um só Deus vive verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e em sua perfeição. Você tem progredido nesse conhecimento, né? Então, examine o seu coração, examine a sua vida e veja o quanto, né, você tem conhecido a Deus, do quanto ainda você vai progredir ainda no conhecimento de Deus. Procure meditar nas Escrituras, procure companhia de cristãos, né, piedosos, procure ler livros piedosos, tudo isso, né? Procure observar a providência de Deus, unidade de Deus com você, tantas coisas, há muitos exercícios, né? Vida de oração, jejum, tudo isso vai te conceder um conhecimento, e é um conhecimento que não é apenas teórico, né? Teologia, apesar de que o conhecimento de teologia também está incluso, né? Então é isso, irmãos. Deus é infinito no seu ser, sua perfeição. Então toda vez que você achar, já leu muito, sabe muito, lembre-se disso. Lembre-se de Jó. Isso não são nem as olas ainda dos seus caminhos. Citando novamente o Dr. Martin Lloyd Jones, né? Ele dizia que ele estava estudando a teologia. Havia momentos que ele, puxa, olha, pela manhã, estudei aqui, li um livro muito profundo, teologia, tô, sabe, sei muito agora, aprendi muito. Aí ele falava que à tarde ou à noite ele lia uma biografia de um puritano para contrabalancear, né? Quando ele lia a biografia de um puritano, ele descobria, não sei nada ainda de Deus, não sei nada de Deus. Então, as biografias dos santos do passado nos humilham muito. Altamente recomendado, leia biografias, para te mostrar de homens do passado, mulheres de Deus do passado, mostra quão pequeno nós somos, né? Quando você estiver se achando muito bom, né? Para e reflita que, na verdade, nós não somos ainda, né?
Nós não somos o que deveríamos ser. Por outro lado, nós não somos o que deveríamos ser, mas pela graça de Deus, nós somos o que somos. Não esqueça disso. Né? Homem de oração, perfeitamente. Eram pessoas que oravam muito, né? Então, até aqui, irmãos, infinito em seu ser e em sua perfeição. Os irmãos têm mais algum comentário, alguma dúvida, pergunta sobre esse ponto? Irmão, minha mãe queria saber de uma questão, assim, dos nossos parentes, né, que eu cheguei a comentar com ela. Por que que a gente não vai sentir saudade dos nossos parentes que, infelizmente, alguns, né, não estarão conosco lá? Ah, porque a gente não vai sentir saudade dos parentes que não estiverem no céu. É isso, né? Sim, essa é uma objeção que é levantada. A gente tem que fazer um estudo só sobre isso. É muito interessante estudar sobre o céu. É maravilhoso. Mas um motivo é o seguinte. Primeiro, deixa eu colocar a dúvida, né? A objeção em outras palavras. Algumas pessoas objetam o seguinte. Ateus também fazem essa objeção. Pessoas que não creem desse modo, né? Também. Se o céu a gente vai ser feliz para sempre, mas as pessoas que nós amamos na terra, né? Não estiverem lá no céu. Como que vai ser, então? Você feliz lá no céu e tal, né? A resposta, sim, nós seremos felizes. Algumas pessoas dizem assim, a gente não vai lembrar de nada. Eu discordo. Você não vai lembrar de nada. Tem uma amnésia celestial. Tem pessoas que creem assim. Eu não acredito nisso. Exatamente, esse é o melhor livro que tem em português sobre o assunto que a Emmanuel coloca aqui. Né? Depois da morte, o quê? Editora Pes. Né? O pastor, ele faleceu esse ano, inclusive, né? Esse pastor que escreveu esse livro, ele era irlandês, um Igreja Covenant, né? Melhor livro em português sobre o assunto, se quiserem ler, é isso aí. Por que que a gente não vai ter tristeza? Porque a gente vai ter uma mente e um corpo glorificado. Você vai ser a mesma pessoa e, ao mesmo tempo, uma pessoa diferente, transformada. Você é a mesma pessoa, mas, ao mesmo tempo, transformada, né? Quer dizer que a sua mente e o seu coração vão estar conformados a Deus. É isso. Completamente perfeito a Deus, em Deus. Você vai entender os caminhos de Deus, você vai entender o que Deus fez, o que Deus está fazendo, né? O que Deus fez aqui nessa vida e continuar fazendo na eternidade. Você vai estar perfeitamente conformado à vontade de Deus. Isso é o que vai trazer a mente, a alma e o corpo glorificado. Você não vai ter problema em saber que pessoas que você conhecia estão no inferno, por exemplo. Porque você vai entender a justiça de Deus. Deus é justo. É duro isso que eu vou falar, mas é verdade. E tem um texto lá em Isaías que diz que você vai no céu, quem está no céu vai poder até ver quem não está no céu. É possível ver. E você não vai ficar triste por causa disso. Porque você vai entender a justiça de Deus, porque Deus é justo, Ele é santo. E um pregador que eu vi muito tempo atrás, eu vi uma pregação sobre isso, e ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele estava falando sobre o inferno, né? Ele falou, e o céu e o inferno também. Ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim que ele trouxe no final uma aplicação, né, sobre esse assunto, falando para os jovens na igreja. Ele falou, jovem, você que está aqui, você não é crente ainda. Os seus pais hoje estão orando por você, para a sua conversão, estão orando pela sua conversão, orando para que você conheça a Deus, chorando por você, lamentando se você não crê em Deus, etc. Mas é só nessa vida. Se no dia do juízo você não tiver entregado a sua vida a Cristo, os seus pais estarão com Deus. Deus vai te condenar ao inferno e seus pais vão dizer amém. Glória a Deus por isso. É isso que seus pais vão dizer. E tá lá em Apocalipse. Os santos adoram a Deus, os anjos está lá. Porque os seus atos de justiça são manifestos. Nós te adoramos, ó Deus, porque os teus atos são justos, porque tu és santo e justo. Entendeu? Então, é isso que diz lá, o texto em Apocalipse, por exemplo. Acho que o irmão saiu ali da chamada. Mas basicamente é isso, né? Respondendo a pergunta da irmã. É isso, irmãos. Mais algum comentário? Então, esse assunto sobre a eternidade, né? Trouxe só uma aplicação aqui, mas não é o nosso assunto de hoje, né? Mas é um assunto muito importante. E a irmã citou aí o livro, né? Material que é muito bom esse material. Deus é infinito no seu ser e na sua perfeição. Nós precisamos entender isso, saber isso. Dando continuidade aqui, irmãos, ele é um espírito puríssimo. Deus é espírito.
um espírito puríssimo. João capítulo 4, versículo 24. João 4, 24. Um texto, né, conhecido, diz assim, João 4, 24. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Então, Deus é espírito, é um espírito puro, puríssimo. Essa parte aqui, ó, de Deus ser puro, também está relacionada à sua santidade, né? Deus é santíssimo. Nós vamos estudar depois com mais detalhes, com mais informações, né? Sobre o que significa Deus ser puro. Porém, eu vou focar aqui agora, nesse momento, sobre a questão do espírito, tá? Então, no caso aqui, espírito invisível. Deus é um espírito invisível. Isso é muito importante a gente entender. 1 Timóteo 1,17. 1 Timóteo 1,17. 1 Timóteo 1,17 diz assim, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Ora, ao Rei dos Reis, perdão, ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Então, Rei dos séculos, imortal, invisível. Então, Deus, ele é invisível. Ele é um espírito puríssimo, ele é espírito e ele é invisível. Isso é importante a gente entender. Por quê? Já vou comentar aqui as aplicações, né? Mas dando continuidade, sem corpo, membros. Então, Deus, como ele é invisível, ele é espírito, ele é sem corpo e sem membros. Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio 4. Deuteronômio capítulo 4, versículo 15 e 16. Diz assim, Deuteronômio 4, 15 e 16. 15. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia, nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor em Horebe falou convosco no meio do fogo. 16. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher. Então, Deus está falando para eles, vocês não viram figura nenhuma. Não vos corrompais fazendo figuras, imagens, né? Para representar Deus. Não façam isso. Uma figura de um homem, de uma mulher, por exemplo, né? Ou até de animais, né? Versículo 17, a figura de algum animal que age na terra, figura de alguma ave alada que voa pelos céus. 18, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Não façam nenhuma dessas imagens, porque vocês não viram figura nenhuma. Não viram nada. Não, não pode, vocês não podem fazer isso. Podem fazer essas imagens. E não há, né, essas imagens. Deus não tem, Deus não, não foi visível, né? Não apareceu para eles visivelmente. Deus é invisível. E aí João, capítulo 4, 24, Deus é espírito. E aí a confissão de fé fala assim, ó, você lê esse texto, Deuteronômio 4, aí você vai em João, capítulo 4, Deus é espírito, e compara com Lucas 24. Lucas 24, 39. Olha o que diz Lucas 24, 39. Diz o seguinte: Vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou eu mesmo. Apalpai e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Então, o espírito não tem carne nem osso. Então, a Bíblia diz: Deus é espírito, quer dizer que ele é invisível, ele não tem corpo, né? Ah, então, o que significa, irmãos? Que Deus, ele é adorado em espírito.
Ele não tem um corpo. Por que que isso é muito importante a gente saber isso, né? Porque, infelizmente, há pessoas que acreditam nisso, pessoas que imaginam como se Deus, uma visão errada acerca de Deus, de que Deus ele tem pés, mãos, olhos, né, como nós temos, e todas as outras partes do corpo, né? Ele não tem. Uma vez eu conversei com uma pessoa de uma igreja onde eu trabalhava, né, muito tempo atrás, e ela acreditava nisso, não entendi dentro da cabeça dela, uma igreja, Assembleia de Deus, pentecostal, alguma coisa assim, né? A igreja que ela frequentava. Não sei se todo mundo lá pensa isso, não sei, né? Não estou dizendo isso. Mas ela dizia para mim que no entendimento dela, é como se Deus fosse apenas igual a gente, só que bem gigante, bem grandão, né? Na cabeça dela. E muitas pessoas pensam isso. Alguém aqui já pensou isso? Talvez quando era criança, né? Mas até em igrejas, talvez pessoas adultas, né? Talvez até em igrejas reformadas, a gente que pensa que Deus é uma pessoa, um ser gigante, assim, no sentido, né? Como se fosse nós nesse sentido, quer dizer, né? Mas bem grande, com realmente com mãos, pés, né? Etc. e tal. Mas a Bíblia diz que ele é invisível, ele é espírito, ele é invisível. Vocês não viram figura nenhuma. Então Deus não tem corpo, né? Então ela dizia isso, ela acreditava assim, porque ela falava, a Bíblia não diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, então ele nos fez a sua imagem e semelhança, então, né, nós somos semelhantes a ele é semelhante a nós, e tal. Mas a Bíblia não está dizendo isso, que ele é igual a gente nesse sentido físico, né? Mas que Deus nos dotou com atributos semelhantes ao dele, né? Diferente dos animais, né? A razão, por exemplo, né? E as capacidades que o ser humano tem, que os animais não têm. Não é igual, né, a Deus nesse sentido aqui físico, assim, como as pessoas imaginam. Mas aí, ela também perguntou, comentou, né? Eu lembro que algumas pessoas comentam, mas a Bíblia não fala, às vezes, que Deus tem mão. Já leu isso na Bíblia? Braço forte do Senhor, né? Os olhos do Senhor estão sobre a terra, as narinas, segundo Samuel, estava no final do segundo Samuel, Davi fala das narinas do Senhor, por exemplo, né? Não fala? A Bíblia fala dessas coisas, né? E como que você explica isso, então, né? A Bíblia não fala dessas coisas? A resposta é simples, né? A Bíblia usa várias linguagens relacionadas a aspectos físicos de Deus, apenas para nós entendermos um pouco sobre ele. O Calvino fala que Deus está se acomodando à nossa linguagem, né? Para que nós entendamos as coisas dele. Então, por exemplo, quando ele fala que o braço forte dele tirou o povo do Egito. Então, não quer dizer que desceu um braço, literalmente, lá do céu, puxando todo mundo, né? Levando pessoas penduradas lá no braço de Deus. Foi isso que aconteceu? Claro que não, né? O braço de Deus se refere ao quê? À sua onipotência. Os olhos do Senhor estão sobre a terra. É a sua onisciência, quer dizer, que ele está vendo tudo, ele sabe tudo, né? E assim por diante, né? Então, muitos aspectos físicos são atribuídos a Deus, né? E ainda não apenas aspectos humanos, mas até de animais, as asas, por exemplo, né? As asas do Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sob as suas asas, né? Então Deus tem asas, né? Fisicamente falando, Deus tem asas? Não, né? Ele está pegando uma figura, né? Figura de linguagem, né? Que nós podemos entender, como a galinha lá cuida dos seus pintinhos, por exemplo, né? Deus cuida dos seus, etc., né? Então, são linguagens antropomórficas. Antropomorfismo, nós temos duas coisas, né? Antropomorfismo e antropopatismo, que é atribuir a Deus aspectos físicos humanos e também sentimentos humanos. Deus tem sentimentos, né? No sentido de ele se mover e tal, mas não exatamente como nós, muitas vezes. Não é como nós, mas ele tem, né? Então, Deus não é literal nesse sentido, físico. Porém, o que nós temos na Bíblia é que Cristo ele se fez homem. Então, como homem, ele tem, é claro, então, corpo físico, né? Como nós temos, né? E muitas vezes, lá no Velho Testamento, Cristo apareceu no Velho Testamento de maneira visível e como ele apareceu para os pais de Sansão, né? Em outros episódios também na sarça,
Ali é o próprio Cristo, né? Se apresenta. Por quê? Porque Cristo é quem? Ele é a imagem visível do Deus invisível. Então, hoje, Cristo no céu, ele tem um corpo físico no céu. Hoje, ele está no céu com um corpo físico. Então, ele tem um corpo físico, ele encarnou. Mas o Espírito Santo e o Pai não encarnaram. Então, eu preciso fazer a distinção, a gente vai estudar depois também sobre a Trindade. Isso ficou claro para os irmãos? Isso? Conseguiram entender o que significa isso? Né? Que Deus, ele é invisível, sem corpo ou membros. Isso é muito importante para você ter uma ideia correta acerca de Deus. Porque lá no Salmo 50, Deus chama a atenção do povo por causa disso. As pessoas estavam indo adorar a Deus como se Deus precisasse deles, como se Deus precisasse do culto deles, como se Deus precisasse do sacrifício deles. E Deus fala para eles: vocês pensavam que eu era como vocês. Não é assim, não é assim. E Deus fica ali irado com eles por causa disso. Você não pode criar na sua cabeça uma imagem de Deus que ele não é, e muito menos fazê-la, né? Aí você tem o segundo mandamento. Então, as pessoas que fazem imagens para adoração de cerca de Deus, isso não é bíblico, isso é pecado. Você não pode fazer figuras acerca de Deus para adorá-las. Algumas pessoas pensam, mas Cristo pode, né? Porque ele virou homem. Também não. E aí nós vamos estudar depois, mais para frente, se não me engano, no capítulo 8, por que de Cristo também não pode fazer imagem. Porque ele não é apenas homem, ele também é divino, né? Então não tem como você fazer a imagem do divino, né? Da natureza divina de Cristo. Mas basicamente é por isso. Então é muito importante entender que Deus ele é invisível. Sem corpo, membros, aí vem agora um outro ponto importante, ou paixões. A gente vai parar aqui hoje no paixões ali, ó. Estão conectados, tá, esses assuntos. Deus, ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. Deus não tem paixões. Atos capítulo 14. Se você puder abrir e ler. Atos capítulo 14. Atos capítulo 14, versículo 11. Olha o que diz o texto, né? E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter, Barnabé e Mercúrio e Paulo, porque este era o que falava. Vou ler até o 15, tá? E o sacerdote Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Quando, porém, ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo, Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. É, então, o apóstolo Paulo, aqui em Barnabé, eles fizeram um milagre. Eles curaram um homem que era coxo desde o ventre da sua mãe. Então, foi um milagre aqui muito, assim, foi algo muito forte, foi algo muito impressionante, né? Muito impressionante. Alguns comentaristas dizem aqui que o homem era coxo, né? Quer dizer que ele não tinha uma perna. Às vezes pode ser as duas ou não tinha uma das pernas, né? Então imagina só, Paulo Pedro fez o homem ter perna e pular, andar, etc. Foi tão chocante que as pessoas pensaram, esses homens são deuses. Paulo e Barnabé são deuses. Júpiter, Barnabé e Mercúrio, Paulo, deuses romanos, da mitologia romana. Essas pessoas queriam adorar eles. O sacerdote veio para ver sacrifício, inclusive, aqui para adorar. Veja, foi um milagre tão chocante, foi tão impressionante. Não foi só ali, né, algo rápido, simples, assim, no sentido de que, estava com um probleminha na perna e melhorou.
Não foi algo muito absurdo, foi muito chocante para essas pessoas, esse milagre aqui. Tanto que eles queriam adorar Paulo e Barnabé, achando que eles eram deuses que haviam descido do céu. E aí Paulo e Barnabé, eles rasgam suas vestes, né? No meio do povo e disseram: Senhores, por que vocês querem fazer essas coisas? Nós somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Nós somos homens também, nós somos deuses. E, vos anunciamos que vocês se convertam dessas vaidades ao Deus vivo que fez o céu, a terra e o mar e tudo quanto neles há. Então, o Deus que nós anunciamos não é igual a nós. Nós somos igual a vocês, sujeitos às mesmas paixões. Mas o Deus que nós anunciamos, não. Ele também não é como o Deus da mitologia romana, mitologia grega, etc., como os deuses pagãos, mas ele é um Deus sem paixão. Nós somos sujeitos às mesmas paixões. Deus não é sujeito a paixões. E que isso significa? Então, é semelhante à ideia aqui que eu acabei de falar de corpos e membros, né? Deus ele não tem paixões, quer dizer que Deus ele não sofre. A palavra paixão tem a ver com sofrimento, na verdade, né? Sofrer, vem do latim, né? A palavra paixão, no sentido de sofrimento. Deus não sofre como nós sofremos, no sentido de sofrer uma influência externa. Ele não muda, ele não sofre alterações e mudança por causa das suas criaturas. Por exemplo, não tem como alguém mudar ele, causar algo nele, transformá-lo, por exemplo, mudá-lo, né? Fazer uma influência, causar nele uma influência. Eu vou dar um exemplo. A irmã Val passou, né, por um processo aí no hospital, né? Então, quando ela estava no hospital, ela era paciente, não é isso? Somos no hospital, quando nós estamos no hospital, somos o paciente. Quer dizer essa palavra? Essa palavra paciente vem de paixão. Quer dizer que você está ali, né, deitado, ali no meio da cirurgia, né? Seja lá qual for a situação, e você é um paciente, você está nas mãos dos médicos, e você está passivo. Paixão tem a ver com passivo. Você é passivo, você vai sofrer ali a intervenção, né, do médico, por exemplo. Entendeu? Então, nós sofremos isso. Então, nós sofremos isso quando estamos numa situação como essa, né? Ou sofremos isso em outras situações da vida. As pessoas falam coisas para nós e nos influencia, tanto para o bem quanto para o mal. Muda a nossa maneira de pensar, nossos sentimentos, etc, etc. Tem a ver com se apaixonar aqui, ó, paixão, né? Tem a ver com isso. Que a pessoa sofre porque está apaixonada pelo, não está namorando lá, né? No começo tem a ver também. Então a pessoa ela tem a cabeça ali, né? Afetada, influenciada. Isso não existe com Deus. Ele é imutável, como nós vamos ver depois, né? Na próxima aula, é imutável. Então Deus não sofre uma influência externa de ninguém, nem de seus anjos, nem do seu povo, nem nada. Se ele fosse assim, ele não seria Deus. Não teria como ele ser Deus, né? E há pessoas que acreditam nisso, que você pode mudar Deus, você não pode mudá-lo, você não pode influenciá-lo nesse sentido, né? Citando novamente o Dr. Martin Lloyd Jones, no livro de Abacuque, o livro de Abacuque, ele tem uma série de sermões sobre o livro de Abacuque, e Abacuque ele está totalmente perplexo com a situação que está ocorrendo. E Evangelhos fala que Deus não para nos consultar nas obras que ele está fazendo. Deus não para consultar você nas coisas que ele está fazendo e na sua vida. Deus não para consultar você. Deixa eu ver aqui o que ela acha, o que ele acha. Deus sabe o que está fazendo. Deus ele é onisciente, onipresente, ele é perfeito, ele é imutável. Ele não é afetado, né, por nossas ações. E aí, novamente, pessoas levantam objeções, mas na Bíblia não fala lá que Deus, por exemplo, lá no dilúvio, Deus mandou o dilúvio, não foi porque ele se arrependeu, então, ação humana, né? Lá diz o texto, e arrependeu-se o Senhor, né, de ter feito o homem, e outras passagens parecidas. Então, não quer dizer então que ele mudou de ideia, que o pecado do homem fez Deus se mover dessa forma, então Deus sofreu essa ação do homem, né? A resposta é não. Deus não sofreu a ação do homem ali, porque Deus não tem paixões. Mas o que aconteceu ali, quando o texto diz que Deus se arrependeu, mostra o desprazer dele com o pecado.
no desprazer, porque ele é santo. E esses textos que aparentemente mostram isso acontecendo, como a ira de Deus, a ira do Senhor se acendeu e etc. Tem tantas outras passagens, né? Que você pensa que Deus ali está se movendo porque a pessoa fez isso, então Deus, a ação da pessoa influenciou Deus a mudar isso ou aquilo, ou ele mesmo mudar os seus planos, etc. Não, é apenas uma linguagem de acomodação. Antropomorfismo, antropopatismo. Elementos físicos são atribuídos a Deus e também elementos não físicos são atribuídos a Deus. E esses elementos são humanos para que nós entendamos Deus. Senão, nós não entenderíamos as Escrituras. Não teríamos como nós entender as ações de Deus. Por que Deus está irado ali? Por que Deus se arrependeu ali? Não teríamos como entender Deus se ele usasse. Imagine se Deus usasse apenas uma linguagem celestial, como está escrita na Bíblia. Só o livro de Apocalipse já é difícil, né? Imagine. E tantos outros livros da Bíblia são difíceis já. Isso com a linguagem humana. Imagine com uma linguagem que nós não entenderíamos. Foi o que Cristo falou para Nicodemos, quando ele falou sobre o novo nascimento. Ele não entendeu. E aí ele disse o que para ele? Tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Imagine se eu te falar das coisas celestiais. Vocês não entenderiam, você não entenderia mesmo, né? Então Deus ele se acomoda a nós para entendermos que Deus se irou, que Deus ele agiu assim, né? Com o povo, etc. Muitas vezes se arrependeu, não é um arrependimento igual ao nosso, no sentido dele ter mudado de ideia, dele ter sido mutável. Deus não mudou. O que o homem, o ser humano, teve o poder para mudar o Todo-Poderoso também, não quer dizer isso. E outro argumento que as pessoas falam, mas Deus, se a gente chorar, Deus não vai fazer isso e aquilo, vai mudar uma situação? Sim, Deus pode mudar situações do nosso ponto de vista, né? Deus, as coisas estão mudando. Do ponto de vista de Deus, ele já sabe todas as coisas, né? E a oração não muda Deus. A oração muda a nós mesmos, mas a oração não muda Deus. Deus é imutável. Se Deus mudasse, nós estaríamos perdidos. Ele não seria Deus. Ele não muda. O que acontece é que nós somos humanos, nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o futuro. Deus sabe todas as coisas. E ele manda que nós oremos porque ele decidiu operar por meio da oração. É por meio da sua oração que ele vai fazer as coisas que ele decidiu fazer. É um meio que ele criou, que determinou. Por isso que ele ordena que a sua igreja ore, mas a oração tem em vista especialmente em mudar a nós mesmos e nos levar mais para perto dele. É claro que do nosso ponto de vista parece que Deus mudou ali uma ação ou outra, mas na verdade ele não mudou, ele é o mesmo Deus. Né? Se ele mudasse, como nós vamos ver depois, estaríamos perdidos, né? Como ficariam as promessas de Deus? Como seria o céu, a salvação, se Deus pode mudar? Então, as promessas de Deus podem se perder? Não. Exatamente porque ele é imutável. Então Deus ele não tem paixões. Você não pode influenciar ele, fazer ele te amar mais ou fazer ele te amar menos. Os puritanos diziam isso: não há nada que você possa fazer para Deus amar você mais ou amar você menos. O amor dele é constante. Ele é o mesmo. Então você errou, você pecou, você cometeu erros na sua vida, ele continua com aquele mesmo amor na sua vida em Cristo Jesus pela eternidade. Com amor eterno eu te atraí, diz Jeremias. Não, é um amor eterno. E ele não há sombra de variação, né? Diz lá Tiago, a gente vai ver depois na próxima aula. Não há essa mudança. E você então não pode influenciar nesse sentido Deus, né? Fazer ele agir de um jeito, agir de outro, querer manipular Deus. E aqui está o problema de muitas pessoas que não creem em Deus ou são ateus, né? Por que que eles são ateus? Vários motivos, mas, por exemplo, ah, se Deus é bom, ele é todo-poderoso porque existe o mal no mundo, né? A objeção dos ateus, né? Ou ele não existe, ou ele não é bom, ou ele não é poderoso para conter o mal, né? Dissipar o mal, né? Ou, em outras palavras, o que eles querem era um Deus que eles pudessem influenciar. Se eles pudessem ter um Deus que eles pudessem controlar, aí sim eu quero esse Deus. Deus para eles é um gênio da lâmpada. Mas Deus é livre, independente da criatura. Deus é soberano. Nós é que somos as criaturas aqui. E é nós que somos influenciáveis e somos mutáveis. Não o Deus das Escrituras. Porque ele não tem paixões.
Já parou para pensar nisso? Já parou para meditar nisso? Deus, ele é todo-poderoso, né? E há muitas, então, expressões atribuídas a Deus, que são humanas, ou aspectos físicos, até características de animais, como asas, como eu falei. Rocha, o Senhor é uma rocha, a Bíblia diz. Ele é uma rocha, literalmente? Não. É uma linguagem humana, assim como as outras linguagens humanas que são usadas nas Escrituras para nos mostrar quem é Deus, que nós somos pequenos, frágeis, e nós precisamos entender um pouco de quem Ele é, e Ele então se acomoda, essa linguagem que Calvino usa, uma linguagem que Deus acomoda-se a si mesmo na sua imanência, né? O que é imanência? Deus se relaciona conosco. Ele é imanente. Ele também é transcendente, mas ao mesmo tempo que ele é transcendente, ele é imanente. Ele desce até nós e fala conosco, se relaciona conosco como amigo, né? Como alguém que ouve as suas orações, etc. Então a Escritura coloca essa linguagem muito próxima, né? Muito próxima para nós conhecermos a Deus mais e melhor. Mas Deus, meus irmãos, Deus é assim. Ele é sem corpo, membros ou paixões. Ele é invisível, ele é um espírito puríssimo. E ele precisa ser adorado como tal. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito, não é com figuras, não é com imagem, mas é em espírito, é pela fé. O justo viverá pela fé, e a fé é exatamente isso, a certeza das coisas que não se veem. Isso é a fé. Irmãos, irmãs, né, que estão aqui, alguma dúvida até aqui? Algum comentário? Ficou claro isso? É um assunto que não é muito tratado no Brasil, né? Em teologia, em igrejas, né? A questão de Deus não ter paixões. E as pessoas acham que Deus é como nós. Isso é perigoso, né? Pensar assim. Leia o Salmo 50 e medite. Não é saudável você pensar Deus dessa maneira. Deus lá diz isso claramente, né? No Salmo 50. Então, quando você for adorar Deus, entenda isso, ok? Ficou claro, né? Então é isso. Eu creio então que eu vou parar por aqui. Algum comentário, alguma dúvida assim, mais ainda, ou não? Tudo ok? Tinha alguns irmãos aqui que saíram da chamada, problema da internet, eu não sei o que aconteceu, o computador. O Ian mandou uma mensagem dizendo que é o computador dele. Então eu vou parar aqui. Veja a importância, então, irmãos, de estudarmos os atributos de Deus, né? Quem é Deus? Muito importante. Vimos então hoje que Deus é infinito no seu ser, na sua perfeição, Espírito puríssimo, sem corpo, membros ou paixões. Anteriormente, havíamos falado que Deus é único, vivo e verdadeiro. Já havíamos falado. Então, na próxima aula, vamos falar da imutabilidade, né, e outros aspectos ainda do ser de Deus. Obrigado, irmã Jael. Deus abençoe também. Muito obrigado. Vou fazer apenas uma breve oração, nós encerramos. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse dia, pelo privilégio que você nos dá de conhecermos a tua palavra, o teu evangelho, Senhor. Te agradecemos, Senhor, tudo quem tu és, pela tua grandeza, majestade e poder. Pedimos a Deus perdão pelos nossos pecados, pedimos a Deus que o Senhor continue nos abençoando grandemente. Abençoa as irmãs aqui presentes, os irmãos que não puderam participar, abençoa o restante desse dia, abençoa também o próximo estudo hoje ainda, Senhor, à noite. Nos dando direção, nos dando ânimo, nos dando coragem, força e nos ajude, Senhor, para que possamos meditar todas as verdades que temos aprendido, possamos refletir, meditar e aplicar em nós, em nossas vidas. Nós te agradecemos, te louvamos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Bom, bom dia, bom almoço para vocês e até mais tarde os que puderem participar. E a semana que vem, os que puderem, apenas a semana que vem, tá bom? Até mais.